Olha, com alegria nós iniciamos mais um momento de fé aqui pela sua Rádio Grande FM. Quero deixar um abraço a você que me acompanha e nos acompanha aqui nesta manhã, seguindo aqui a programação da Rádio Grande FM neste momento de fé. O texto é de Romanos 8, a partir do versículo 26, que diz assim: Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse texto é um alento para a alma daquele que ora. Muitas das vezes nós não sabemos orar como convém. Eu vejo como pastor, muitas pessoas têm dificuldade de orar. Alguns até falam conosco: pastor, não me pede para orar em público, porque eu tenho dificuldade de orar. Orar é o ato simples de falar com Deus, aquilo que nós tanto precisamos de falar com Ele. Se você não sabe orar, Jesus deixou uma oração modelo nos evangelhos, a oração do Pai Nosso. Essa é a oração modelo para os crentes em toda a história, em toda a época. Exatamente porque nós não sabemos orar como convém, foi que os discípulos disseram para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus ensinou aquela linda oração do Pai Nosso. E aqui Paulo está escrevendo a sua carta aos Romanos e dizendo: olha, nós também gememos no nosso íntimo, mas o Espírito Santo, ele nos assiste nas nossas fraquezas. Que companheiro maravilhoso é o Espírito Santo de Deus. Ele nos assiste nas nossas fraquezas, ele nos assiste nas nossas orações, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, diz aqui o texto. É por isso que nós podemos ter confiança em Cristo para orarmos, falarmos com Deus através de Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens, falarmos com Deus através de Cristo, sabendo que o Espírito Santo nos assiste nas nossas orações, para podermos orar de conformidade com a vontade de Deus. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque é segundo a vontade de Deus que o Espírito Santo intercede pelos santos, pelos remidos do Senhor em toda a terra. E mais uma mensagem maravilhosa se completa aqui nesse texto, quando fala assim: aquele é porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Talvez você não entenda muitas coisas que está passando na sua vida, mas se você amar a Deus de todo o seu coração, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pensa quando José foi vendido para o Egito pelos seus irmãos. José tinha tudo para ficar deprimido, triste lá no Egito, não entender a maldade dos seus irmãos. Mas Deus estava preparando José para ser o grande governador do Egito e salvar a sua própria família. Quando nós submetemos à vontade de Deus e Deus conduz a nossa vida, nós devemos então descansar o coração em Deus, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus e anda segundo a vontade de Deus. Que Deus te abençoe nesta manhã e faça entender aquilo que está passando na sua vida neste dia. Em nome de Jesus, amém.